Como ouviram, quando era pequeno, o meu sonho era ser astronauta. O meu sonho era explorar o espaço. E quando aprendi a ler e me tornei um ávido leitor, rapidamente me apercebi que a astronáutica teve um nascimento bélico durante a Segunda Guerra Mundial. O conhecimento pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Desde o começo da humanidade, que uma pedra podia ser usada como utensílio ou podia ser usada como uma arma. E uma pá pode servir para construir ou para destruir uma vida. Na realidade, também a Segunda Guerra Mundial nos trouxe a energia nuclear. E a energia nuclear, com todo o seu poder destrutivo e com aquele nascimento bélico, deu origem a esta frase proferida por Robert Oppenheimer: agora tornei-me a morte a destruidora dos mundos. O meu primeiro contacto com a energia nuclear tinha eu 8 anos numa exposição de fotografia na Sociedade Recreativa do sítio onde cresci, Alhandra, perto de Vila Franca de Xira, e foi uma fotografia deste género. Esta talvez seja uma das menos assustadoras das muitas que estavam naquela exposição. No entanto, apesar deste meu encontro com a energia nuclear poder ter sido algo traumático, eu cresci e decidi tornar-me físico. E, de facto, o conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal, ou pode ser usado mal e bem. E, na realidade, as tecnologias nucleares estão presentes hoje em muitas aplicações para o bem. Sejam elas as aplicações de medicina nuclear, o uso em alimentação e agricultura para esterilizar alimentos, o uso na indústria mineira, na indústria em geral, para fazer meteorologia, por exemplo, património cultural, na exploração espacial para alimentar satélites, no ambiente e também na produção de eletricidade. É preciso termos, sobre muitos assuntos, uma perspectiva global sobre o que acontece. E tenho um exemplo de como às vezes a nossa visão é diferente da realidade. Há uns anos ia eu a passear num país de expressão portuguesa e encontrei este edifício. Posso-vos dizer que o meu primeiro pensamento foi: ora bem, estão organizados. Nós por lá temos disto, mas não temos ainda uma central de corrupção. Acontece que, andando mais um pouco e vendo de um ângulo diferente, o que eu estava era perante o Gabinete Central de Combate à Corrupção. A realidade tem vários ângulos. E na realidade há uma diferença entre perspectiva e realidade. É isto que eu hoje vos convido a fazer. Um reset à vossa perspectiva sobre a energia nuclear. Somos atualmente 8 mil milhões de habitantes no planeta. Estão aqui os meus 5 filhos, a minha contribuição para este número. E estes 8 mil milhões de habitantes têm a genuína ambição de ter uma vida confortável, de prosperar, de terem uma vida saudável e, para isso, precisamos de muita energia. O conhecimento é essencial para contribuir para o bem desses 8 mil milhões de habitantes. Mas quando olhamos de longe para o nosso planeta, como podemos ver aí, não é simétrico o acesso, por exemplo, à iluminação, à eletricidade, à energia. Vemos aí áreas, por exemplo, em África, onde não existe a mesma densidade de produção de energia, vê-se claramente a mesma densidade de população, ou a população está lá, mas de facto não tem acesso a essa produção elétrica. Na realidade, quando olhamos para os países e consideramos o produto interno bruto, nós vemos que não existem países ricos com baixo consumo de energia. Neste gráfico temos em baixo o produto interno bruto e temos na vertical o consumo de energia primária. Eu marquei a verde, só para terem uma ideia, alguns dos países. As bolas representam o total da população. Temos a Índia, temos o Brasil, temos a China. E quando passamos para a zona dos países ricos, temos aí uma bola pequena, Portugal, temos Espanha, temos os Estados Unidos. Mas o que é uma realidade é que para haver riqueza é preciso energia. E hoje em dia, quando olhamos para essa produção de energia, 82% ainda provém da queima de combustíveis fósseis. Petróleo, gás natural, carvão. E a queima de combustíveis fósseis produz gases que produzem o efeito estufa. São 53 mil milhões de toneladas de CO2 emitidas para a atmosfera. Este é o número de 2023. A produção de eletricidade resultou apenas em 28% desses gases.
Temos depois os transportes, com cerca de 15%. Temos todos os processos industriais, 22%. Depois temos a agricultura, a exploração de combustíveis, edifícios, o aquecimento e o arrefecimento e os resíduos. O que isto significa é que se queremos reduzir as emissões de CO2, temos que provavelmente eletrificar mais. Mas para eletrificar mais, significa que temos que eletrificar produzindo menos emissões de CO2. E, no entanto, para que isso aconteça, não nos podemos esquecer que 9% da população mundial ainda não tem acesso à eletricidade. Este número cresce para 1/8 da população mundial, cerca de 1.000 milhões de habitantes, que não têm acesso regular à eletricidade e de forma sustentável. Se nós queremos criar mais riqueza, se queremos dar prosperidade a estes povos, a estas pessoas, temos também que garantir que a produção de eletricidade que fazemos emite pouco CO2. E quando consideramos eletricidade com poucas emissões, a energia nuclear está claramente no topo. É aquela que tem a menor gama de emissões durante o ciclo de vida. Estamos a falar de 5 a 6 gramas de CO2 por terawatt-hora emitido. É por isso que eu gosto de dizer que a energia nuclear não é uma arma de destruição maciça. A energia nuclear é a arma de descarbonização maciça de que precisamos. E se olharmos para aquilo que são as emissões na Europa hoje em dia, e que podemos ver aqui neste gráfico, vemos que alguns países, mesmo tendo muitas renováveis, a castanho representa a Alemanha, as emissões ao longo de todas as horas do ano de 2023, e o que vemos é que na melhor hora do melhor dia de emissões da Alemanha, não produziram menos CO2 que o pior dia de emissões da França, que está representada a azul. Porquê? França tem 70% da sua eletricidade produzida com base em energia nuclear. Temos também no fundo do gráfico a Suécia, com uma grande percentagem nuclear, temos a Noruega, com uma grande percentagem de hídrica, e depois temos Portugal, que, como sempre, tem dias bons e tem dias maus. O que é um facto é que o nuclear põe sempre muito medo na cabeça das pessoas. Associam o nuclear aos acidentes de Chernobyl e de Fukushima. Mas, na realidade, quando olhamos para os números de mortes por terawatt-hora produzido, mesmo contabilizando os acidentes de Chernobyl e Fukushima, o nuclear está entre a forma de produção de energia que resultou em menos mortes por energia produzida. Esta é uma das perspectivas, da nova perspectiva que nós temos que ter sobre o nuclear. E o nuclear aprende com os erros. O nuclear está entre as indústrias mais seguras, em constante evolução. Hoje, o novo nuclear é intrinsecamente seguro e é modular. Não só estão a ser desenvolvidos novos reatores de grandes dimensões seguros, como se está a pensar em pequenos reatores modulares construídos em fábrica e instalados localmente, que poderiam, por exemplo, alimentar uma ilha como a Madeira. Aqui está um dos exemplos que está a ser considerado pela Inglaterra e pela Amazon X-Energy, um reator de 80 megawatts. Produz eletricidade e calor, que serve também para aplicações industriais. Tem segurança passiva, que o torna muito seguro. Tem combustível resiliente à temperatura para que o núcleo não derreta. E tem um perímetro de segurança de 400 metros. É 1 km², bastante adequado para um espaço pequeno como a Madeira. O que é que significa isto quando comparamos com, por exemplo, a produção de energia solar? A mesma potência instalada de energia solar necessitaria de pelo menos 1,6 km² e produziria apenas 17% ao longo de um ano, 17% da energia que é produzida por um reator nuclear. Estamos a falar de um reator que alimentaria cerca de 125 mil agregados familiares. Estamos a inventar algo novo? Não, na realidade, os pequenos reatores já existem. Existem em submarinos militares, existem em porta-aviões, existem em quebra-gelos e estão agora a ser considerados para navios de transporte de mercadoria. E os reatores de nova geração, reatores arrefecidos a gás, como por exemplo aquele caso que mostrei ali, e muitas outras variedades de reatores, já são uma realidade. Já existe, por exemplo, na Rússia, mas temos aqui um exemplo na China, que entrou em operação o ano passado, e como podem ver, uma área de implantação pequena e a área de exclusão à volta também será pequena. O medo do nuclear muitas vezes reflete-se no medo dos resíduos nucleares, mas há uma diferença entre mito e realidade. Os resíduos nucleares não são resíduos que são abandonados, líquidos viscosos e verdes a escorrer,
e que são abandonados de qualquer forma. Temos aí o exemplo de uma ativista nuclear, Madison Neely, uma ativista americana, que enquanto grávida pousou ao lado de um local de armazenamento de resíduos só para demonstrar que não há que ter medo. Nós sabemos como armazenar os resíduos. E a razão pela qual estes resíduos são fáceis de armazenar, apesar ainda que perigosos, é também porque não são numa quantidade enorme como as pessoas pensam. Uma pellet de urânio como esta que eu tenho aqui na minha mão consegue produzir tanta energia como queimando 481 metros cúbicos de gás natural, ou 545 litros de petróleo, ou 1 tonelada de carvão. Isto porque tem uma elevada densidade de energia. E só para terem uma ideia, se toda a eletricidade que vocês irão consumir ao longo da vossa vida, uma vida que eu espero de pelo menos 80 anos e um pouco mais, que seria possível pôr os resíduos da produção dessa eletricidade dentro de uma lata de refrigerante. Para dizer a verdade, para um português, apenas usaríamos 1/3 da lata de refrigerante. Se fôssemos americanos, precisaríamos da lata inteira, porque consomem 2,7 vezes mais eletricidade per capita que nós. Um outro exemplo, em relação aos resíduos, é o armazém de resíduos da Suíça. Este armazém tem uma quantidade significativa de resíduos radioativos de alto nível, produzidos na Suíça desde os anos 70. Isto corresponde a 1.328 terawatts-hora. É a eletricidade consumida em Portugal ao longo de 26 anos. E grande parte está armazenada neste armazém, que irá armazenar todos os resíduos até 2050. A energia de fissão nuclear é a energia que temos hoje como arma de descarbonização maciça. Mas a investigação não para aqui. O futuro é a fusão nuclear. Em vez de partirmos núcleos de átomos para produzir energia, a nossa ambição é juntar núcleos leves e reproduzir aquilo que acontece nas estrelas. Nossa ambição é domar a energia das estrelas para produzir energia elétrica. E têm sido feitos avanços significativos. O que eu vos vou mostrar agora é o som da energia do futuro. São 5 segundos. Ainda não produziu mais energia do que aquela que conseguimos gastar. É a maior máquina de fusão que operava no mundo e que encerrou em 2023 porque chegou ao seu fim de vida. Mas a investigação não para aqui. Foi uma máquina recordista que nos permitiu aprender muito. E o futuro passa pela construção de um reator maior, o International Thermonuclear Experimental Reactor, que envolve 7 países, que englobam mais de metade da população mundial. Estamos a falar da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Federação Russa, da China, da Coreia do Sul e da Índia. Todos estes países estão a construir este reator para demonstrar a viabilidade da energia de fusão nuclear. Mas não para aqui. Existe muito investimento atualmente privado em diferentes conceitos de fusão nuclear. Na realidade, a fusão nuclear está na moda. Existem mais de 30 empresas a fazer muita investigação. Há muito dinheiro a ser investido, muita inovação a ser alavancada e o futuro é a fusão nuclear. Mas ainda nem tudo está ganho. Há que pensar no público, naquilo que as pessoas pensam. E é preciso fazer um reset da opinião pública. Há alguns anos atrás, falar publicamente sobre energia nuclear era o equivalente a pedir que viessem com as forquilhas para matarem o ogre que ousava falar da energia nuclear. Hoje não é bem assim. Existem pessoas contra, existem pessoas a favor. É preciso conseguir o contrato social com as populações para perceberem aquilo que podem ganhar com a energia nuclear. E, na realidade, como diz um relatório da União Europeia, os objetivos climáticos internacionais não serão atingidos se a energia nuclear for excluída. O presidente da Agência Internacional de Energia foi mais longe. Será impossível cumprir os objetivos da descarbonização se não recorrermos à energia nuclear. A energia nuclear é limpa, é confiável e é inovadora. E é um dos resets, a par com muitos outros, que o planeta precisa para se continuar habitável e para nos permitir prosperar. Quanto ao meu sonho de criança, não me tornei astronauta, mas tenho muito orgulho de trabalhar para trazer uma estrela à Terra.